Secretária, eu queria falar sobre a Sabesp. A gente vai completar agora 2 anos de privatização e eu queria entender o que já foi feito, quais foram os avanços e também queria falar contigo sobre a pesquisa recente do Datafolha, que apontou que as pessoas estão insatisfeitas. O que a Secretaria pode fazer, o que a Sabesp pode fazer para fazer com que as pessoas, que o cidadão, quem, enfim, né, atendido ali pela companhia de saneamento, esteja mais satisfeito com o serviço que está sendo prestado? Sem dúvida, Jennifer. E o que é importante a gente explicar uma coisa que eu sempre falo quando a gente menciona o projeto da Sabesp. A gente tinha uma série de desafios, vários problemas, vou colocar assim, que estavam debaixo do tapete e que a gente precisava enfrentar. Exemplo, 2 milhões de pessoas sem água, só nesse primeiro ano que a gente colocou para dentro da rede. Essas pessoas estavam sem água, muitas, e eu cheguei a visitar, a conversar há mais de 40 anos. Então, não tem condição de, num estado de São Paulo, um estado pujante, a gente estava falando disso aqui no primeiro bloco, essas pessoas ficarem sem água. Ou 4 milhões de pessoas que só nesse primeiro ano também passaram a ter tratamento de esgoto, que estavam indo para onde? Para o Tietê. E aí é por isso que a gente fala, poxa, tantos e tantos anos, tantos e tantos bilhões investidos e o Tietê não estava despoluído. Por quê? Porque a gente tinha uma situação que, se você olhar os índices, em 2022, Cajamar aqui do lado, Franco da Rocha, Francisco Morato, tinham 0% de tratamento de esgoto. Guarulhos, até 2019, tinha 2%, 3% de tratamento de esgoto. Então, a gente precisava mudar essa realidade e precisava também colocar um contrato mais robusto, inclusive para cobrar. Inclusive, para quando acontecer algum problema, a gente ter o porrete que a gente fala, né, o chicote no mundo regulatório, para a gente ir sim atrás e corrigir e melhorar, porque antes você tinha uma situação de 371 contratos vencendo em vários prazos diferentes, com metas que não eram anuais, investimentos que não estavam concatenados com as políticas municipais, por exemplo, nem com a agência reguladora, e que agora a gente tem uma realidade de um contrato mais robusto, com 260 bilhões previstos até 2060, sendo que 70 bilhões só até 2029. Para quê? Para a gente universalizar com todo mundo dentro. Isso é importante, porque muitos municípios tinham áreas que nem eram alcançadas pela empresa. Uma empresa 50% pública, que hoje é 18%. Hoje, ela tem a obrigação de chegar nesses lugares, como Vila São Francisco aqui em Poá, não tinha mais de 40 anos sem água. Cantagalo, lá em São Bento do Sapucaí também há mais de 40 anos. Eu poderia ficar aqui o programa inteiro citando, mas eram situações que a gente precisava colocar o dedo na ferida, dar luz para a gente conseguir resolver. O que a gente observa, e aí entrando diretamente na pergunta da Jennifer, a quantidade de obras aumentou muito. Só para vocês terem ideia, uma empresa que fazia 3, 4, 5 bi ali no máximo por ano de investimento, só nesse primeiro ano fez mais de 15 bi, foi 120% a mais. Exatamente para conseguir colocar essas pessoas para trocar muitos trechos que são muito antigos. Aqui no centro da capital, a gente tem trechos com mais de 70 anos de idade, Santos, mais de 50 anos. Então, são situações que elas ficam em tese invisíveis ali debaixo da terra e que quando você começa a mexer, o que você começa a ter também? Interrupção no trânsito, aumenta a reclamação em relação a isso, problemas que sempre aconteceram, por exemplo, como da chamada GDN, né? Aquela pressão noturna, em que a Sabesp sempre fez, com essa regulação, esse contrato novo, a gente consegue ser mais transparente, consegue falar, consegue mostrar, consegue regular melhor, enquanto a gente faz toda a troca, toda a melhoria de investimento para, de fato, resolver o problema. Então, o que foi feito foi, vamos enxergar de verdade mesmo esse problema, esse desafio, para acabar com esses problemas, e aí não é do dia para a noite. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. A gente tem visto resultados? Tem. A quantidade de investimentos muito maior. A capacidade do governo e da agência de cobrar muito maior. A gente tem um anexo só de sanção, só de penalidade. E aí a gente está fazendo valer disso para ter o quê que a gente quer? A gente quer que as pessoas tenham água na torneira, tenham mais qualidade. De fato, pessoas que nunca tiveram tenham esse serviço, que os nossos rios sim fiquem despoluídos. A gente teve, por conta disso, 22% a menos de carga orgânica no Tietê no último ano.
pela SOS Mata Atlântica, 33 quilômetros a menos da Mancha. Eu tenho ido em alguns córregos, fui no Taioca, lá em Santo André, fui no Fazenda, aqui em Barueri, totalmente despoluídos, em um ano.